Eu fiquei muito feliz com o convite da editora para organizar esse livro Rio 460 anos, singular e plural. Na verdade, é o segundo livro sobre da cidade, ou as comemorações do aniversário da cidade que eu organizo. E nesse trabalho, né, com outras publicações também de pensar a história do Rio de Janeiro, eu me deparei uma vez, por acaso, com uma fotografia minha na escola pública, em 1965, quando o Rio comemorava o quarto centenário da cidade, né? Aquela foto típica de escola pública com a logomarca, da famosa logomarca do quarto centenário atrás de mim. E eu fiquei muito feliz de novamente agora, em 2025, ser convidada para um segundo livro, né, sobre essas comemorações, que são momentos tão importantes de reflexão sobre a história da cidade e o que se quer para a cidade. O Rio 460 é uma obra coletiva em que a gente convidou diversos autores que produziram visões abrangentes sobre a história da cidade a partir de alguns recortes. O Rio arquitetônico, o Rio artístico, o Rio musical, literário, carnavalesco, cosmopolita, entre outros recortes, né, possíveis para uma cidade que também é fotogênica, solidária, desigual. Então, dentro do espaço, né, que a gente dispõe, das especialidades dos autores, a gente produziu essa, essa síntese, né, em textos e imagens do que é o Rio de Janeiro como cidade singular e, ao mesmo tempo, plural. Bom, e por que Rio é singular e plural? Em primeiro lugar, porque toda cidade é singular, como ambiente construído, como uma espécie de fantasia compartilhada pelos seus habitantes, pelos poetas, os artistas. Mas nem toda cidade tem como identidade própria a pluralidade, a diversidade de pessoas e de modos de vida constitutivos do seu passado, do seu presente, e essa é uma característica do Rio. Então, esse convívio intercultural, diverso, divergente e muitas vezes também bastante conflituoso, formou os mais variados intérpretes dessa cidade, das suas belezas, das suas mazelas, das suas promessas. E são essas interpretações textuais e visuais, mas também sonoras e acho que até olfativas, sensoriais da cidade, que estão presentes no nosso livro. Além dos textos dos autores convidados e trechos de músicas, de poemas, de testemunhos de várias épocas, o livro reúne também 203 imagens, entre gravuras, litogravuras, pinturas e fotografias de todas as épocas. E essa seleção foi fruto de uma pesquisa muito intensa e já antiga que eu tenho feito em coleções públicas e privadas, em acervos de fotógrafos, de artistas, escritores, organizações sociais, agências de imagens. Então, a obra ela tem essa característica de ser também no seu resultado uma síntese dessa perspectiva sobre o Rio como uma cidade singular e plural, né? Uma cidade com tanta diversidade de visões sobre a sua história. E eu acho que isso dá um sabor muito especial a quem tem o livro em mãos.
Então, uma das maiores dificuldades depois dessa pesquisa iconográfica, que, claro, contou com a colaboração dos autores e da seleção feita para a edição final do livro, foi justamente escolher com qual imagem, uma só, eu poderia ilustrar a minha apresentação da obra, né? E aí a imagem do Ratão Diniz, um jovem fotógrafo criado na Maré, formado pela Escola de Fotógrafos Populares e integrante de uma agência, né? Já foi integrante de uma agência chamada Imagens do Povo, criada pelo grande fotógrafo, fotojornalista, o João Roberto Ripper. Essa imagem do Ratão Diniz me pareceu perfeita. Vou tentar, de alguma forma, descrever ela aqui, ou pelo menos as razões pelas quais ela foi escolhida. Essa imagem, ela exprime muito bem um outro olhar sobre a paisagem carioca. Essa expressão consagrada, mas também cheia de ambiguidades e significados conflitantes para a nossa percepção da cidade, né? Longe daquela visão edênica e romântica da paisagem carioca, o Ratão Diniz retratou nessa imagem o perfil de um menino negro diante do Morro de Santa Marta, que tem ao fundo, além da favela, no último plano da imagem, o Pão de Açúcar. Nada mais emblemático como monumento natural da cidade do que o Pão de Açúcar, onde inclusive ela nasceu. Então, para mim, essa fotografia, ela representa muito bem uma bela síntese da paisagem da cidade, com seus símbolos naturais, mas também sociais, internacionalmente conhecidos. E para onde nessa síntese convergem o passado, o presente e o futuro do Rio de Janeiro, né? Então, essa imagem é para mim uma imagem que representa a cidade construída por quem de fato protagoniza a nossa esperança sobre o seu destino, sobre um futuro melhor e mais inclusivo para todos na cidade, no Rio de Janeiro e no Brasil. Então, eu escolhi essa imagem e fiquei muito feliz com o resultado dessa parceria, porque já tivemos oportunidade de trocar impressões sobre o Rio em outros eventos, e eu acho que essa iniciativa da editora de oferecer espaço também para fotógrafos populares, fotógrafos que constroem a sua própria visão da cidade hoje, com o benefício, né, da acessibilidade oferecida pela fotografia digital, diferentemente do século XIX. Eu acho que é muito bom, acho que é muito enriquecedor para as nossas visões sobre o Rio, as nossas visões de e da cidade do Rio de Janeiro.